Imagine por um instante que existe um tipo de fracasso que não acontece por falta de talento, nem por falta de inteligência e nem por falta de oportunidade. Ele acontece por uma razão muito mais silenciosa. Você até tem planos, você até tem sonhos, tem disciplina por alguns dias, mas no fundo você está carregando tudo sozinho. Você está tentando vencer com as próprias mãos aquilo que só se sustenta quando nasce e permanece nas mãos de Deus. E o resultado é sempre o mesmo: ansiedade, pressa, comparação, cansaço e uma sensação incômoda de que você está correndo muito, mas avançando pouco. Hoje eu quero te mostrar, à luz de Provérbios 16:3, como transformar sonhos em realidade do jeito certo. Não com motivação vazia, não com promessas fáceis, mas com um alinhamento espiritual tão claro que muda o seu interior antes de mudar o seu cenário. Se você ficar comigo até o final, eu vou te entregar uma chave simples, mas bíblica e ao mesmo tempo profunda, que pode reorganizar seus planos, sua mente e, consequentemente, a sua vida inteira. Eu me chamo Cauã Tosta, sou seu professor aqui no YouTube da Cave Academy e também na nossa plataforma exclusiva de aulas bíblicas da Cave Academy, onde nós nos aprofundamos com propósito na palavra de Deus, não em religiões, porque Deus está na palavra. Aqui a gente não busca enfeitar a fé, a gente busca viver a fé. E a Cave Academy existe para quem quer crescimento real, para quem quer disciplina, constância, clareza e uma vida espiritual que se traduz em decisões, caráter e direção. Hoje a nossa base é Provérbios 16:3, na versão NVI. O versículo diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero que você preste atenção na força desse versículo. Ele não está dizendo pense positivo e tudo vai dar certo. Ele não está dizendo trabalhe duro e tudo irá funcionar. Ele não está dizendo apenas ore e ignore o esforço. Ele está mostrando uma ordem, um princípio. Consagre primeiro, depois os planos se firmam. A palavra consagrar aqui não é uma formalidade religiosa. Não é só fazer uma oração rápida antes de começar o dia. Consagrar é entregar a direção, o motivo, o método e o destino. É o oposto da arrogância silenciosa que diz: eu sei o que é melhor, eu controlo o ritmo, eu decido o final. Consagrar é dizer: Senhor, isso é teu. E quando algo é de Deus, Ele não apenas abençoa, Ele molda, Ele ajusta, corrige, corta o excesso, fortalece o que está frágil. E isso muda tudo. Agora deixe eu te contar uma história que pode parecer distante, mas que descreve bem o coração humano. O Alexandre o Grande, ou Alexandre da Macedônia, é lembrado como um dos maiores conquistadores da história. Muito cedo ele já carregava a sensação de predestinado. Ele queria mais território, mais glória, mais impacto. Ele foi discípulo de Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia, e cresceu cercado por ideias sobre virtude, propósito e grandeza. Só que existe uma diferença crucial entre o destino que o homem cria para si e o propósito que Deus estabelece. Alexandre conquistou o mundo conhecido, mas não conquistou a paz interior, como ele posteriormente viria a dizer. Ele tinha domínio externo e inquietação interna. E isso é mais comum do que parece. Existe gente vencendo por fora e morrendo por dentro. Existe gente realizando sonhos e se perdendo no caminho porque nunca consagrou o sonho. Apenas idolatrava o sonho.
Muitas pessoas idolatram a bênção e não quem o abençoa. E quando eu falo em idolatria, eu não estou falando somente de status. Eu estou falando de qualquer coisa que toma o lugar de Deus no centro. Pode ser dinheiro, aprovação, a carreira, um relacionamento, o projeto perfeito ou até mesmo uma imagem pura e simples. Pode ser a pressa por dar certo. Quando o sonho vira Deus, ele te escraviza. Quando o sonho é consagrado a Deus, ele te serve como um instrumento de propósito. Provérbios 16:3 é uma vacina contra a ansiedade do século, porque a ansiedade é, muitas vezes, a tentativa de controlar o que você ainda não tem. É o medo de perder aquilo que você nem recebeu. É o esforço de ser Deus de si mesmo. E aqui a Bíblia corta pela raiz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Não é só o que parece espiritual. É o estudo, a empresa, o treino, a rotina, a disciplina, a família, o dinheiro, o corpo, a mente. É o futuro. E talvez você me pergunte, como é que eu consagro na prática sem transformar isso em frase bonita? E eu vou te responder com um princípio simples e forte. Consagrar é alinhar intenção, processo e obediência. Mas vamos por partes. Intenção é o porquê. Processo é o como. Obediência é o limite. Tem gente que até tem fé, mas não tem intenção pura. Quer vencer para humilhar. Ou até mesmo quer crescer para provar, quer ser visto. Deseja o aplauso. E isso, cedo ou tarde, quebra. Porque Deus não sustenta um edifício construído para alimentar o orgulho. Por isso, consagrar começa no coração. Diga comigo, Senhor, por que eu quero isso? Isso te honra? Isso me torna mais íntegro? Isso me aproxima de ti? Isso serve pessoas ou serve o meu ego? E aí vem o processo. Aqui entra algo que até a ciência confirma em partes, embora ela não tenha a totalidade da verdade. Mas ela observa padrões. Pessoas que têm metas claras, que criam rotinas, que diminuem atritos, que repetem hábitos, costumam avançar mais. A psicologia fala muito sobre consistência, sobre intenção com ação, sobre comportamento repetido se tornando identidade. Isso faz sentido. Mas aqui está o ponto. Disciplina sem consagração virará uma prisão. Rotina sem Deus é algo vazio. Planejamento sem humildade pode virar idolatria. A Bíblia não anula o processo. Ela santifica o processo. E então entra a obediência, que é o ponto que mais machuca o ego. Porque obedecer significa aceitar que nem todo caminho que eu quero é permitido. Timóteo, eles podem, você não. Nem toda porta que eu posso abrir deve ser aberta. E isso salva você. Deus não é o inimigo dos seus sonhos, Deus é inimigo da sua destruição. E às vezes, a diferença entre sonho e armadilha é justamente a medida da sua obediência. Existe uma imagem muito forte no estoicismo, e eu sei que você gosta disso. E eu também admiro muita coisa na filosofia estoica. Os estoicos falavam sobre virtude, autocontrole, domínio de si e resistência. Sêneca, por exemplo, insistia que uma vida boa não depende do caos externo, mas da ordem interna. Só que existe um limite no estoicismo quando ele tenta fazer o homem ser suficiente em si mesmo. O cristianismo não destrói o autocontrole, ele dá a fonte verdadeira do controle. Porque o domínio próprio na Bíblia não é só treino mental, é fruto do Espírito. A força que o cristão busca não é apenas força interior, é força que vem de Deus. E aqui eu preciso ser cuidadoso com a ideia que muita gente comenta. Alguns dizem que certos valores de virtude e disciplina presentes na filosofia estoica convergem com princípios que o cristianismo também ensina.
E há quem interprete isso como uma aproximação indireta. Mas, independentemente dessa discussão histórica, o que importa para nós é o seguinte: a Bíblia não é uma coleção de frases motivacionais. Ela é a verdade que dá sentido ao caráter, ao sofrimento e ao propósito. E Provérbios 16:3 coloca a disciplina no lugar certo. Não como substituta de Deus, mas como ferramenta nas mãos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Note que ele não promete ausência de sofrimento. Ele promete firmeza, direção. Ele promete um tipo de sucesso que não é só resultado, é sustentação. Tem muita gente que até alcança o sucesso, mas não consegue sustentá-lo. Alcança dinheiro, mas perde a família. Alcança reconhecimento, mas perde a saúde. Alcança poder, mas perde o caráter. Na Bíblia, sucesso é integridade, é paz com Deus, é propósito em movimento. Talvez hoje você esteja num ponto em que você tem planos, mas está cansado. Você tem sonhos, mas está confuso. Você está tentando dar certo, mas está perdendo o gosto da vida. Eu quero te dar uma aplicação simples para que você faça ainda hoje. Antes de planejar a semana, consagre. Antes de abrir o celular e correr para as tarefas, consagre. Antes de tomar decisões grandes, consagre. E consagrar aqui é uma oração honesta, sem teatro. Senhor, isso é teu. Corrige o que for orgulho, remove o que for vaidade, fecha as portas que me destruiriam. E por favor, Pai, abre as portas que me amadurecem. Me dá disciplina, mas também me dá humildade. Me dá foco, mas também me dá pureza de intenção. Me dá constância, mas me dá também contentamento enquanto eu caminho. E então você planeja. Aí você faz a sua parte. Você organiza a rotina, reduz distrações, repete os hábitos, aprende a dizer não para o que te afasta. Mas agora você faz isso com o coração alinhado. E isso muda a experiência inteira, porque você não está mais correndo para provar algo. Você está caminhando com Deus. E isso te basta. Se você quer crescer nesse tipo de profundidade com constância e direção, acredito que seja interessante dar uma olhada em nossa plataforma exclusiva de aulas bíblicas da Cave Academy. Ela custa apenas R$ 24,90 por mês e foi construída para ser uma plataforma de videoaulas gravadas e conteúdos didáticos, com uma infinidade de materiais em vídeo para quem deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus e viver uma fé prática, madura e aplicável. Se esse vídeo falou com você, não deixe isso ser apenas uma emoção. Transforme em decisão. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E você vai perceber com o tempo que os seus planos não apenas avançam, eles se firmam. Porque quando Deus é o centro, o caminho pode ser difícil, e normalmente será, meu irmão, mas ele deixa de ser vazio. E quando Deus segura o leme, até a tempestade vira escola, e o sonho vira uma missão. Que Deus abençoe a sua mente, a sua disciplina e os seus planos, e que a partir de hoje você não caminhe mais sozinho.